Agradeço a Vossa Excelência. Eu peço a atenção dos nossos pares, porque o governo novamente dá sinais contraditórios. O que o governo propõe nessa questão do fundo habitacional, até falei um pouco há pouco na tribuna, essa mudança da destinação do fundo social, vai justamente na contramão da necessária responsabilidade fiscal que o país anseia. Eu vou fazer aqui uma analogia para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Vocês imaginem um barco no meio de um rio com 4 remadores. 2 remam para um lado, 2 remam para o outro. O barco não sai do lugar. O governo novamente propõe... Depende da resultante. Depende da força do remador. Vamos imaginar que sejam equivalentes. Eminente senador Marcelo Castro, que além de psiquiatra é engenheiro. Mas dizer a Vossa Excelência que nós temos que nos preocupar aqui com esse estímulo que o governo pretende dar na economia, que, na verdade, vai na contramão da necessária responsabilidade fiscal. Primeiro, ele muda o Fundo Social. O Fundo Social, na sua essência, tinha como um dos seus pressupostos, além da questão de utilização de recursos para a área da educação, para áreas sociais, a equalização do preço do combustível quando houvesse a necessidade. Ora, primeiro, não há necessidade de se equalizar o preço de combustível. O diesel está barato, a gasolina está barata. Mas vamos imaginar que não haja essa utilização, que se utilize o recurso que remanesce para estabelecimento de uma possibilidade de diminuir o déficit primário, não estabelecer superávit primário, porque nesse governo é uma quimera. Mas o governo diz, vamos mudar a política habitacional, revoga a possibilidade de se utilizar o recurso para equalizar o preço de combustível, e, em contrapartida, altera o princípio do programa habitacional, que deveria priorizar a baixa renda no Brasil, como se não houvesse déficit habitacional no Brasil, para esta faixa da população brasileira, para privilegiar aqueles que ganham até 12 mil reais. Você sai de pouco menos de 3 salários para mais de 8 salários mínimos. O que é que o governo quer com isso? O governo quer financiar a classe média. Muito bem, louvável, desde que os recursos estejam abundantes para a classe subjacente, para os mais pobres, o que não é verdadeiro, eminente senador. Nós temos o déficit habitacional no país. Se fosse possível imaginar esta mudança que fosse feita para vitaminar o programa existente e permitir que o conjunto de brasileiros que não tem acesso à moradia no Brasil e que não tem capacidade de buscar financiamento de outra forma, pudessem se beneficiar desse acréscimo de financiamento. Qual é a lógica do governo? Só vejo uma, eu não vejo duas. O governo está com uma séria crise de popularidade, acentuada nas classes C, B, acentuada nas pessoas que empreendem nesse país. Porque quem empreende, quem edifica nesse país, sabe que este governo é fim de linha. Que a proposta que o governo apresenta não é execuível, que nós estamos sendo empurrados para o abismo. Então o governo pretende, com mais uma ação populista, diminuir a nossa capacidade de prover a condição fiscal brasileira, desdenha ou faz de conta que não existe déficit habitacional na camada mais pobre e modifica um programa habitacional mirando no segmento da população em que ele perde gradativamente mais popularidade. Senhores, a gente não pode continuar brincando de política fiscal. A gente não pode continuar brincando de medidas provisórias e populistas que vão na contramão da necessária responsabilidade fiscal que o país precisa ter. Por isso, pedi para que fosse feito esse debate, desculpe, me inscrevi como debatedor, até porque, novamente, o arcabouço que está saturado de despesa permite que o governo possa utilizar mais um mecanismo de drible para implementar uma política pública que, de alguma forma, vá de encontro à necessidade do governo de restabelecer a sua conexão perdida com quem edifica, com quem empreende nesse país, quem leva o país nas costas, na verdade. Então, a nossa discussão é no sentido de propor a rejeição dessa matéria, para que o governo, se for o caso, utilize esse recurso, ou a gente possa modificá-lo aqui no acordo com os líderes, na população que realmente precisa, e aquela que o PT diz que defende, que são os mais pobres.
Mas como a gente sabe que isso é de faz de conta, então vamos aguardar aqui o desdobramento da discussão. Senhor presidente, nós ouvimos aqui um debate que essa casa há muito tempo não assistia. Quero elogiar a Vossa Excelência pela condescendência e espero que essa exceção se transforme em prática. Quando o senador Ciro ocupou a tribuna, acho que eu de forma subsequente, e nós temos aqui um rico debate sobre aspectos importantes da visão de cada senador a respeito de como funciona a economia. Nós ouvimos aqui, por ocasião da discussão dessa medida provisória, líderes do governo falarem, por exemplo, que no governo anterior foi apresentado um um projeto de lei na mesma direção do projeto atual. Se esqueceu de se dizer que não houve efetividade, que não houve leilão a respeito do tema. Então, ele, na verdade, foi inócuo. Mas, independente disso, eu queria ressaltar aos senhores que nós estamos vendo aqui uma repetição de um método que é ruim para o Brasil. O governo, ele literalmente, eu vou usar uma expressão popular que não é chula, mas ela caracteriza o que eu quero falar aqui, para ficar de fácil entendimento daqueles que estão nos acompanhando. Este governo vende o jantar para comprar o almoço. É um governo que não se planeja, que não tem projeto. É um governo que vive de forma inopinada, gosta de adrenalina. O governo começa em 2022 com o ovo da serpente, quando faz a tal PEC da transição, que acresce mais de 180, 200 bilhões de reais ao orçamento, sem contrapartida de despesa, com o mesmo argumento que nós ouvimos aqui de forma recorrente. Queremos botar o pobre no orçamento, queremos ajudar o pobre. Qual é o resultado disso? Pergunte à dona de casa, pergunte ao cidadão comum, pergunte ao eleitor de Lula, lá no meu Nordeste, o que ele está pensando, da forma como o governo está se comportando. Como é que está o preço dos alimentos, dos gêneros da primeira necessidade? Meus amigos, causa e consequência. Desacerto na política fiscal, populismo, improvisação, aumento de inflação, descontrole cambial, imprevisibilidade, insegurança jurídica. O que é que o governo propõe agora, com o destaque que nós fizemos? O governo quer antecipar em 90 dias o resultado do leilão que deveria ser auferido ao longo de 10 anos, de 15 anos. O governo quer vender campos de petróleo que deveriam ser recebidos ao longo de 10, de 12, de 14, de 15 anos, dependendo do projeto que fosse encaminhado, e de acordo com a variação do valor de face do momento, com deságio, ou seja, fazendo um desconto para resolver problemas pontuais que o próprio governo criou. E qual é o discurso do governo? Queremos ajudar o pobre. Não, senhores. Vocês estão comprometendo o futuro do Brasil. Vocês estão desarrumando ainda mais as finanças e as contas públicas. Vocês estão pegando o patrimônio do brasileiro e vendendo a troco de banana. Vocês estão se antecipando a um recurso que deveria ser utilizado ao longo de pelo menos uma década para resolver problemas pontuais que foram criados por este governo, por armadilhas ideológicas que este governo criou. Eu sei que é um discurso fácil. Ei, você vai para o outro lado, viu? Aqui é a direita. Eu sei que é um discurso fácil dizer que é o rico contra o pobre. E é difícil, na cabeça da esquerda, entender que o populismo gera inflação, que o populismo gera desarranjo, supressão do PIB, contenção de investimentos, que não gera emprego, não gera renda, e que o que está acontecendo agora é o mesmo ou a mesma receita do que aconteceu em 2014 e 2015, e nós tivemos como consequência, pelo aparelhamento da máquina pública, por se gastar mais do que se arrecada, pela forma, eu diria, intervencionista do governo nas empresas estatais, utilizando-as, inclusive a revelia das suas capacidades respectivas de fazerem frente aos desafios que eram colocados pela própria dinâmica das suas execuções, para fazer o que é o papel do governo. Veja o que aconteceu com a Petrobras, que transformou-se na empresa mais endividada do mundo. Não foi só do Brasil. Foi assaltada, espoliada, esquartejada. Estamos vendo a mesma coisa nesse PAC. PAC 3, cortina de fumaça 3. Olha que filme ruim.
é um filme ruim que a gente está assistindo novamente. Então, o que nós estamos propondo nesse destaque é que tenhamos o bom senso de, pelo menos, impedir que o governo se antecipe e busque uma receita que pertence ao conjunto dos brasileiros e que deveria ser percebida ao longo de anos e não em 90 dias. 90 dias, volto a dizer aos senhores, bom lembrar, essa crise do IOF é uma crise contratada, deliberada e planejada por este governo, que sabia, e aliás está consignado nos anais desta casa por ocasião da votação do orçamento no Congresso Nacional, que o orçamento era uma peça fake. Eu vi os líderes se revezando na tribuna, dizendo, estamos apresentando um orçamento com superávit de 15 bilhões. É fácil compulsar. Mentira, infelizmente. Era um déficit de mais de 70 bi. Olha eu digo, como é que a gente chama daquele conto de Brancaleone, né? O exército de Brancaleone, as coisas não se completam. Receitas superestimadas e despesas subestimadas. Quando sai o relatório quadrimestral, o que é que o governo faz? Isso é recorrente, aconteceu em 2023, aconteceu em 2024, está acontecendo em 2025. Corre atrás de puxadinhos, e isso desarticula e desarranja as políticas públicas brasileiras, que não devem ser políticas de um governo, precisam ser políticas do Estado brasileiro. Então, este Senado, eu conclamo o Senado brasileiro a ter responsabilidade fiscal e fazer aquilo que o governo não quer fazer. Tá? Votar o nosso destaque e suprimir essa possibilidade de que o governo abocanhe este recurso para usá-lo, segundo ele, para resolver a questão habitacional do Brasil e problemas ligados a enchentes, quando nós sabemos que a Constituição permite medidas provisórias que podem ser editadas fora do parâmetro fiscal. Não 30 segundos, senhor presidente. E nem é necessário esse tipo de subterfúgio. O que o governo quer é continuar gastando sem limite e sem fazer a sua parte, que é o que toda a sociedade pede. Gaste o que arrecada, faça a economia necessária para que o Brasil volte a ter respeitabilidade, previsibilidade, segurança jurídica e permita que, com a baixa dos juros, nós possamos voltar a empreender e edificar nesse país.